E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Exia e hoje Gundam completa 44 anos de franquia. Muito tempo, vocês não acham? Neste exato dia, em 1979, estava sendo lançado o primeiro episódio do anime que mudaria a visão de como os animes de robôs gigantes eram produzidos na época. Então, hoje a Planeta Gundam vai trazer um especial sobre o Gundam clássico em comemoração ao seu aniversário de 44 anos da franquia. Estão prontos? Então vamos nessa! Tomino, a ascensão de uma lenda. Antes de falarmos do Gundam propriamente dito, vamos falar um pouco sobre a mente por trás desse grande clássico. O diretor e também roteirista Yoshiyuki Tomino. Antes que ele pudesse trabalhar no projeto Gundam, Tomino trabalhou por bastante tempo na indústria dos animes. Seu primeiro trabalho foi em 1963. Trabalhando no roteiro e também nos storyboards daquele que seria conhecido como um dos primeiros animes feitos, ou até mesmo o primeiro anime produzido, Astro Boy de Osamu Tezuka. Após seu trabalho com o famoso Astro Boy, participou de outros projetos da época, e somente em 1969, depois de seu trabalho em Astro Boy, dirigiu seu primeiro anime, Kaitei Shonen Marine, e após isso, trabalho não faltou para o mestre Tomino, que mais tarde dirigiria o seu primeiro anime de mecha. Muteki Choujin Zanbout 3 foi um ponto de virada em suas direções, trazendo os elementos do subgênero mecha que fazia muito sucesso na época. Ele pôde fazer um super robô à sua maneira, conseguindo, assim como a sua escrita e direção, um apelido icônico, o que também de fato se tornou a sua marca registrada, Kill and All Tomino. Após isso, o palco estava pronto para que Gundam entrasse em cena. O lançamento do Gundam. Após uma carreira de 16 anos na indústria, Tomino foi chamado para compor uma equipe que decidiria o próximo anime de mecha a ser produzido no estúdio Sunrise. E as coisas não iam bem e nenhuma ideia realmente boa surgia. Foi quando Tomino trouxe consigo uma ideia, ou melhor, 30 páginas de ideias. E o que ele seria chamado de Space Battle Group Gunboy passou a se chamar o que nós conhecemos hoje como Mobile Suit Gundam. De acordo com Yoshiyuki Tomino, a ideia central seria de fugir da base dos animes de mecha da época, os famosos vilões da semana, e também eles buscavam um enredo que funcionasse sem essa fórmula. Assim surgiu Gundam, lançado em 7 de abril de 1979, com um enredo até então novo para a época, o que mudaria os animes de mecha nos anos seguintes. Centrada na guerra em que os que vivem no espaço contra os que moram na Terra, a história nos coloca a bordo da nave experimental White Base e os sobreviventes de um ataque a uma colônia espacial. Juntos eles falam de tudo para continuar vivendo, utilizando a White Base, controlada por civis e um comandante militar, e também o robô humanoide, que é a arma secreta da Federação da Terra, pilotada por um garoto de apenas 15 anos. Em meio a toda essa situação, o show possui muitos dos dramas que até então não eram inseridos em animes padrão da época. A luta pela sobrevivência, o dilema do jovem piloto que se recusa a fazer parte da guerra, mas que por ser o único capaz de pilotar o Gundam não tem outra opção, além da pergunta que permeia as mentes dos fãs da franquia. Que afinal de contas, quem realmente é o culpado pela situação? Mobile Suit Gundam foi lançado, e hoje em dia é considerado um grande clássico para os fãs de Gundam,
e também para os fãs de animes de mecha, por trazer uma nova fórmula e abordagem para os animes da época. Mas esse patamar não veio de imediato, e o que hoje é chamado de clássico, para a época, foi tido como uma quebra de paradigmas e não conquistou o público logo de cara. O Gundam em perigo. Mobile Suit Gundam não recebeu boas críticas no início, o que já era esperado, pois seu jeito novo de contar histórias veio de uma forma que o público até então não estava acostumado. Como foi levantado pelo próprio Tomino, animes de mecha e sci-fi, na época, eram produtos voltados para o público mais jovem, e que, portanto, não buscavam uma história mais profunda e densa como Gundam. E logo de cara foi algo que tinha que ser contornado, por ser uma quebra de padronização dos shows de robôs gigantes. E isso teve um impacto negativo na audiência. As avaliações não iam muito bem, e as avaliações nas TVs japonesas começaram a despencar de uma forma assombrosa. Isso refletiu negativamente na equipe responsável pelo anime, fazendo-os questionarem o que estava saindo de errado. Com uma pressão enorme em toda a equipe, que não acreditava nos baixos índices de audiência, a pressão para que algo fosse feito para contornar a situação recaiu sobre o diretor, que teve que ouvir coisas como adicionar os famosos soco-foguetes do Mazinger Z no Gundam, algo que era fora de questão. E quando tudo parecia ruim, os patrocinadores também demonstraram preocupação no possível fiasco, visto que os produtos do anime estavam sendo comercializados e baixa audiência significaria vendas ruins de seus produtos. Isso fez com que a equipe de produção cedesse aos patrocinadores e adicionaram algumas outras máquinas ao show. Isso de fato aumentou esporadicamente as avaliações positivas de Gundam, mas nada próximo do que era esperado. Tendo em vista os péssimos números de vendas e audiência, as verbas foram cortadas e membros da equipe começaram a ser remanejados para outros projetos, o que levou Tomino à difícil decisão de reduzir a quantidade de episódios de 52 para 43, o que, de acordo com Yoshikaze Yasuhiko, que é o designer de personagem e diretor de animação da época, acabou por ser a melhor opção que tinham em mãos. Logo após isso, Yasuhiko, que era um dos pilares da produção do anime, sofreu um ataque cardíaco e teve que se retirar da equipe de Gundam, deixando o serviço para os jovens animadores que não tinham mais um norte para seguir. E com a equipe que se tinha, Gundam foi finalizado, com muitas reviravoltas ruins e deixando um gosto amargo na produção do primeiro Gundam. Gundam e a sua luz no fim do túnel. Mesmo com as avaliações ruins e a venda de brinquedos despencando, uma coisa que alegrava muito a equipe por trás do primeiro Gundam eram as cartas dos fãs, que eram lidas por Tomino e Yasuhiko e posteriormente repassadas à equipe, como uma forma de mostrar que estavam no caminho certo. E mesmo na sua reta final, Gundam teve um crescimento considerável de fãs, que passaram a assimilar a nova forma de contar histórias, e passaram a gostar de Gundam. Cartas eram entregues para as agências de revistas especializadas em animes, pedindo por mais materiais da série, e juntamente a isso, a decisão de vender álbuns das músicas temas passaram de algo sem sentido para uma renda inesperada, como conta Junji Fujita, produtor musical. Após isso, com o fim da série, os Gunplas na época tiveram uma crescente em vendas, fazendo com que a Bandai conseguisse os direitos sobre Gundam. Agora, com os direitos autorais em mãos, eles viram a possibilidade de colocar Gundam nos holofotes novamente, uma vez que era de conhecimento deles que Gundam havia conquistado uma legião de fãs do meio para o fim da série de TV, e eles claramente viram uma nova oportunidade. Essa oportunidade veio em forma de filmes,
justamente para aproveitar o fato de que Gundam ainda estava sendo bem comentado. E então aconteceu. De acordo com Tomino, um mês após o fim da série de TV ter acabado, o que para ele toda a equipe que passaram por dificuldades era a chance que eles tinham para consertar aquilo que eles julgavam estar ruim, e o que de fato se tornou realidade. A trilogia Gundam foi um sucesso para o primeiro filme, chegando a faturar quase 1 bilhão de ienes na época, de acordo com Yoshihide Kondo, produtor do filme. Com o tremendo sucesso do primeiro filme, as sequências foram anunciadas quase que de forma imediata, colocando assim Gundam em um lugar especial na indústria de animação japonesa e também no coração dos fãs de todos no mundo. Neste ano, Gundam completa 44 anos e não dá sinal de que irá se encerrar. Sendo uma das franquias de animes mais populares e antigas, Gundam acumula mais de 10 universos paralelos entre si, mais de 15 séries de TV, mais de 10 filmes e mais de 15 animações de vídeo originais. Fora a extensa lista de jogos, mangás e gamplas, Gundam tem se tornado cada vez mais uma franquia de nível mundial, que tem atraído cada vez mais público. E tudo isso só foi possível graças à equipe responsável pelo primeiro anime, Mob Suit Gundam. Para os responsáveis, os meus sinceros agradecimentos, e para o nosso querido Gundam, o nosso imenso parabéns!